Continuação em breve. Bem-vindos ao Liberty UA. Hoje conversamos com Denis Yelesevich, empresário e político em atuação. Seja bem-vindo, Sr. Denis. Olá, Tetiana. Tiana? Inscrevam-se no canal de Denis Yelesevich no Liberty UA e no Liberty TV para ver trechos curtos dos nossos vídeos. Por favor, deixem um like pra gente, escrevam comentários e, se puderem, compartilhem nosso vídeo. Volodymyr Putin chega hoje, 19 de maio, a Pequim para se encontrar com Xi. É exatamente assim que a mídia ucraniana está noticiando. Os ditadores devem assinar uma declaração conjunta e cerca de 40 diferentes acordos. Vão falar sobre negócios, sobre cooperação conjunta, sobre o setor de petróleo e o poder da Sibéria 2 estará na pauta. A questão da Ucrânia e da grande geopolítica. Isso estará na pauta? E se sim, sob a influência geopolítica de quem, na sua opinião, a Ucrânia ficará? Sim. Isso será discutido lá, sem dúvida. A Ucrânia não cai diretamente sob a influência russa, nem sob a chinesa, mas de forma indireta, claro, acaba sendo influenciada. Mas você entende, não importa sobre o que eles concordem lá, existem questões internas que não permitem que a paz aconteça. A primeira questão é Volodymyr Zelensky. Ele não permite que a paz aconteça, mas recentemente ele fez uma declaração bem impactante. Ele disse que, segundo nossos serviços de inteligência, o Kremlin está preparando uma grande onda de ataques com mísseis e drones. E desta vez, os centros de tomada de decisão são eles que serão atingidos. Ele está se referindo a si mesmo. O que você acha? Agora seria vantajoso para Putin eliminar Zelensky? Não, ele não encontrará outro igual, um ajudante na destruição da Ucrânia. Eu acho que Zelensky é o melhor ajudante dele nesse sentido. Segundo, veja só, Zelensky fala que querem destruir os centros de tomada de decisão, um grande ataque. Veja, eu já fiz isso e outros também. Basta comparar como a Rússia ataca normalmente e como a Rússia ataca após fortes ataques ao seu território. Não fui eu quem disse. Qualquer um pode verificar que após os bombardeios na Rússia, os ataques à Ucrânia aumentam ainda mais. Lá, geralmente quem sofre é a infraestrutura, como o petróleo. Na Ucrânia, matam pessoas e prédios residenciais também são atingidos. Por isso eles atacam, como eu já disse, eles atacam, nós atacamos. De novo, eles atacam, depois nós atacamos de novo. Isso acaba com a guerra, ajuda a acabar, não ajuda. Agora, sobre o que está acontecendo lá, o entendimento geral do que está acontecendo. Vídeos assustadores sobre a Ucrânia e ataques ao terminal de petróleo russo. Essa fumaça preta queimando parece impressionante, mas já disse antes, especialistas afirmam que isso é um prejuízo. Isso pode ser consertado, em uma semana, 2 ou 1 mês, mas é consertado. Sim, esse conserto custa dinheiro, nesse tempo ela não funciona, tudo isso prejudica a economia russa. Mas será que ela sofre o suficiente para parar a guerra? Não, não sofre tanto assim. Mas vou te dizer outra coisa. Quem está satisfeito? Alguns europeus estão satisfeitos. Eles batem palmas e dizem: Deus, bravo Zelensky, você é incrível. Isso nos convém. E então nosso povo pergunta: por que a Europa está em silêncio sobre os centros de recrutamento? Vocês viram hoje? Lá as pessoas já estão atacando em massa, quebrando janelas e portas, tirando aquele homem sob gritos de vergonha e aplaudindo porque conseguiram, enquanto os outros fogem vergonhosamente. A Europa não liga para isso. A União Europeia, não a Europa, a União Europeia não se importa com isso. Depois, Ermak. Em qualquer outro país, isso seria uma demissão atrás da outra. É horrível, um pesadelo, uma vergonha. Mas Zelensky pode simplesmente se dar ao luxo de nem comentar isso por 2 semanas. Não dizer uma única palavra, embora devesse ter ido ao ar ao vivo para o povo, pelo menos para os jornalistas ou os chamados jornalistas, para responder algumas perguntas. Como se nada estivesse acontecendo. É o seu aliado mais próximo, não é qualquer um, nem mesmo um ministro qualquer. É o seu mais próximo, embora nem o procurador-geral seja nomeado por Zelensky. É o seu mais próximo, e a Europa está olhando para tudo isso. Você ataca o terminal de petróleo russo. Bravo, parabéns, muito bem, continue assim. Mas ao mesmo tempo, continuamos comprando da Rússia com a outra mão. E aí, ninguém entende mais nada. Na verdade, certos clãs estão lucrando. Colocaram a Ucrânia na posição de um país. Pessoal, vocês não são um país bem-sucedido. Vocês não são um país plenamente consolidado.
Por isso, vocês vão ser um país tampão, que vai estar em guerra, com sangue e tudo mais. Não tem quem trabalhe. Vamos trazer indianos para vocês. E os homens vão para a frente de batalha. Mulheres, venham para cá, especialmente as bonitas. E assim terminou a Ucrânia, que conhecíamos e amávamos. E eu, claro, tento dentro das minhas forças fazer com que isso seja impossível. Esse é o plano. Por que você acha que Zelensky não fala sobre seu envolvimento com a mansão? Na verdade, não sabemos se ele está envolvido. Sabemos que lá está ou o respondente 1 ou a residência 1, mas dizem que em breve sairão novas gravações. E lá, nós talvez ouviremos a voz de Volodymyr, de quem estamos falando. Talvez a mulher cuja conversa também nos interessará. Mas por algum motivo não há nenhum comentário do comandante supremo do país sobre a acusação contra ele. Por quê? Obrigado. Eu já disse a você, porque permitem que ele se comporte assim. Porque na Ucrânia existe uma constituição tão horrível que não podemos abrir um processo de impeachment contra ele por um procedimento normal. Porque na Ucrânia existe essa política em que os deputados não querem e não podem fazer nada. E o povo permite que eles façam isso. Porque essa é a Ucrânia. Hoje eu li que uma deputada do Partido Servo do Povo disse que ela é especialista na construção da casa de Ermak. Bateram nele, intimidaram e o Serviço de Segurança da Ucrânia, SBU, coletou informações sobre ele. Ou seja, o SBU protege Ermak. O que mais há para discutir? Como esse país pode ser normal se algum sujeito sem nenhum status definido e sem qualquer autoridade oficial simplesmente assume o comando de todo o nosso serviço secreto? Ou, digamos assim, da sua parte principal. O serviço secreto está protegendo o Ermak pessoalmente? É isso? Quem trabalha no serviço secreto para o Ermak também é cúmplice da corrupção dele? Esse serviço secreto, sim, parte dele luta contra a Rússia. Bem, junte tudo isso. Sim, estamos aqui lutando contra a Rússia, então podemos roubar e instaurar uma ditadura. Então onde isso leva? Sim, haverá uma Ucrânia conveniente para eles lucrarem. Eles se adaptaram para lutar lá. E acredite, aqueles que precisam não vão para a guerra. Eles vão encontrar outros para mandar para a guerra. Mas no final, tudo isso só vai levar ao fracasso. E esse Ermak sai do presídio e escreve um post. Eu, de novo, não pretendo fugir para lugar nenhum. Eu reforço, continuarei fazendo o que já fazia, cuidando do país e apoiando os militares. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é Orwell, isso é um absurdo. Eu leio isso, sabe o que mais me irrita? Ele nem precisa inventar nada. Ele joga qualquer besteira dessas porque acha que somos gado. Ele pensa, vou mandar uma mensagenzinha para esse gado, deixa eles engolirem. E vou seguir aqui com minhas coisas. Mas te conto outra, voltando ao início da sua pergunta sobre o Nabu. Então, o Nabu, Tatiana, já tem todas as gravações antecipadamente. Alguns, e eu enfatizo, alguns daqueles que publicam essas gravações sabem tudo, ou praticamente tudo, já viram as transcrições das gravações antecipadamente. Nessas gravações, eu li no muro, nessas gravações está escrito, tem Zelensky, tem outras pessoas muito importantes e membros da família dele. Estão sendo discutidas algumas coisas que não sei, talvez até a esperteza dele. Os seguidores vão parar de apoiá-lo e finalmente vão entender quem é essa pessoa. Eles têm tudo isso, problemas com Ermak. Eles têm materiais que permitem colocar Ermak na prisão preventiva sem direito à fiança. Se você faz parte de um grupo criminoso organizado, uma organização criminosa, então você não pode sair sob fiança. E todos os materiais que eles têm permitem interpretar dessa forma. E pronto, ele vai ficar lá por muito, muito tempo. Depois será enviado para uma prisão. Mas tem só um porém. A menos que haja um conchavo, e no nosso país um conchavo é bem provável. Essas negociações intermináveis por baixo dos panos, nos bastidores. Se um dia, na história da Ucrânia, algo realmente acontecer, ele será preso e levará outros com ele. O Ermak não tem ninguém para entregar, mas esses têm. Todos esses, os Chernyshevs, o próprio Minich, eles podem entregar Ermak e Zelensky. E quem o Ermak pode entregar? Zelensky? Ele não vai entregá-lo. Não é como todos pensam, eles nem sempre estão juntos nas questões do gás.
Há rumores de que nessas gravações, supostamente, as pessoas eram chamadas de lixo. Em particular, uma mulher chamava as pessoas de lixo. E o que aconteceu em Bakhmut foi feito para aumentar a própria popularidade e como se fosse fazer uma campanha de autopromoção e explicar e empurrar as pessoas para esse Bakhmut, o maior número possível de pessoas para que morressem lá, chamando-as de lixo enquanto faziam uma campanha de autopromoção para si mesmas. Você sabia dessa informação? Legendas? Não, eu não quero repetir. Às vezes alguém escreve isso em algum lugar. Eu não quero repetir isso, porque eu mesmo não ouvi. E às vezes eu vejo as fontes originais, de onde isso vem, eu não pretendo dar corda para eles, sabe? Eu não queria colocar Zelensky em apuros ou derrubá-lo, então eu realmente não ouvi isso. Eu li isso num muro, e em muros se lê de tudo. E eu só fico curioso quem entre aqueles que publicam essas gravações já é do pessoal da Nabu, isso é claro. Eles ouviram, eles sabem, por isso em alguns momentos se comportam com tanta confiança. Acho que se tudo seguir um roteiro justo, então Yermak continuará recebendo acusações. As próximas, entende? Agora deram uma acusação para ele pagou 3 milhões, saiu. Podem apresentar outra acusação contra ele. E esse processo é chamado de pressionar, mas apenas dentro do campo legal. Sabe o que mais me preocupa muito? Tem um caso em que uma associação de advogados pagou 4 milhões de grivnias por ele. Bem, esse é um dos maiores, vamos chamar de doações para Yermak, o seu pagamento de fiança. E esse advogadozinho faz uma postagem sobre isso. Ou seja, primeiro ele justifica que fez o pagamento pelo Yermak, dizendo que sempre é preciso lutar pelo direito. E além disso, ele diz que vai recorrer à Procuradoria Geral. Como assim? Agora se tornou de conhecimento público quem paga a fiança pelo Yermak. Então, se você é uma pessoa tão decente, do que você tem medo? Se o Yermak é tão bom, então por quê? O público não deveria saber disso, e é esse tipo de postagem dele que o incomoda, e depois disso ele faz outra postagem. Vocês sabem reformas como as que foram feitas, mais ou menos, não literalmente, reformas como as que os países ocidentais bem-sucedidos fizeram, não são para nós. Nós temos nosso próprio caminho especial baseado em sangue. Nem Yermak, nem esse carimbo lutam na linha de frente. Isso é o principal. Além disso, Yermak representa nosso caminho especial, sob o qual atuam os serviços secretos, forças de segurança e tribunais. E esse sujeito privilegiado se acomodou ali aos poucos, encontrou seu lugar nessa ditadura e nesse sistema e fecha os olhos para todos os horrores. Ou talvez ele seja igual a eles. Isso para ele é normal. E é disso que precisamos partir. Liza Bogutskaya, como eles bajulam ele, como eles escrevem tudo isso, sabe, a boa notícia é que são poucos. Literalmente, 5 pessoas em toda a Ucrânia que publicamente fizeram algo assim. Provavelmente, como eu disse, não havia outra escolha. Mas como assim? Como um fenômeno. Sabe? Essas pessoas que escrevem lá no Moscovorot, Kosovorot, Xixelop. Ou então, por que eles estão na linha de frente, mães Navichenka? Por que todos vocês são tão incríveis assim? Não tenho reclamações contra Yermak, contra os defensores de Yermak, contra aqueles que realmente destroem a Ucrânia, lucram com a guerra e construíram uma ditadura na Ucrânia. Não fui eu, nem um fujão da mobilização ou outro russo falante. Yermak, junto com Zelensky, organizaram e Yermak foi o arquiteto disso. Veja tudo sobre esses personagens que destroem seu próprio povo, ajudando Putin e Zelensky a dividir a população em 2 grupos. E eles têm essa reclamação interminável sobre a língua, mas os migrantes continuam chegando. Vocês acham que depois vão ensinar a língua para quem? Para um indiano, é isso? É assim, Tatiana, que são aplicadas as métodos mais assustadores da KGB. E Yermak, aliás, é um verdadeiro agente da KGB, todos os métodos dele são da KGB. Porque até mesmo esse caso, esse é só um dos casos, com esse especialista em imóveis, isso é, sabe, para pressionar imediatamente, intimidar, ou seja, ele só sabe agir assim, intimidar, pressionar, usar a máquina administrativa, agir fora da lei, de outro jeito ele simplesmente não consegue. O mais assustador é que nunca permitirá que a Ucrânia tenha sucesso ou sequer uma chance. O que dizem os parlamentares? Por que eles não tomam nenhuma medida em relação ao presidente? Afirmam não ter reclamações contra ele, que possui imunidade e não aparece nas gravações.
Quanto às informações sobre Yermak, eles recorrem ao Nabu e ao SAP, porque para onde mais eles poderiam recorrer? Eles recorrem ao Nabu e ao SAP com declarações por escrito, porque esse é diretamente o trabalho deles e dizem, investiguem esse caso e nos deem conclusões, mas eles simplesmente não agem. E se publicarem todas essas acusações, as gravações, as mulheres Bakhmut nos chamarem de lixo, caso seja verdade, já que são rumores de canais do Telegram. Se os deputados recorrerem ao Nabu e ao SAP, eles vão agir como agora, ou seja, não vão reagir. Então, não importa o que publiquem sobre nós, não vai haver nenhum resultado em termos de acabar com a guerra ou de derrubar, mudar a palavra certa, o governo. Mesmo que haja algo lá sobre lixo e sobre Bakhmut, como você disse, o Nabu não vai publicar isso. Vou explicar para você por quê. Porque essas organizações são guiadas. E, na verdade, na Ucrânia, todas as pessoas, a maioria, são guiadas pelos princípios desse politicamente correto. Ou por ideias tolas, como pensar que publicar algo assim durante uma guerra vai abalar muito o povo. Sim, vai abalar, claro, vai abalar muito a fé do povo, mas só no Zelensky. Entende? A Ucrânia deve afastá-lo, impeachment, vergonha pública, exigir eleições, eleger novo presidente e seguir, acabar com a guerra e seguir em frente. Aqui mostra que até funcionários do Nabu abalam Zelensky. Veja o Ukrainskaya Pravda, com a editora-chefe Savil Musaeva, que segue a mesma linha. Dizem que Yermak é ruim, mas o presidente deve ser apoiado por causa da guerra. E esses Saraciata estão aí. Esses Saraciata seguem essa metodologia e, na verdade, não diferem muito do Zelensky, exceto no que realmente os distingue. Eles não vão chegar a esse tipo de arbitrariedade. Claro, eles não vão usar os serviços secretos para pressionar, não vão fazer isso ilegalmente. Mas afinal, qual a tarefa deles? Servir as mesmas organizações externas que Zelensky atualmente também serve, entidades com interesses próprios na Ucrânia? Eles devem atender a esses interesses na Rada Suprema e aprovar projetos de lei radicais para recebermos o crédito. E essas organizações e pessoas controlavam a Ucrânia de fora. E a visão que eles têm da Ucrânia é exatamente como eu já disse para vocês. Por isso, isso não é sobre a Ucrânia. É só isso. Até mesmo esses heróicos Saraziata, que agora eu apoio contra o Yermak, que estão expondo o Yermak, eles têm uma visão da Ucrânia diferente da que eu gostaria de ver. Lá, você provavelmente, e muitas pessoas, o objetivo deles é apenas fazer o jogo deles. E basicamente é só mostrar que não somos caras tão ruins quanto Zelensky. E pronto, só isso. Por que estamos usando drones contra a Rússia agora e você acha isso correto? Nós sentimos injustiça, eles nos atacam, não gostamos, sofremos, perdemos pessoas, então nós os atacamos de volta. Renat Suleimanov, deputado da Duma Estatal, fez uma declaração dizendo que os russos precisam terminar a guerra o mais rápido possível. Ele disse que os gastos militares consumiram 40% do orçamento federal da Federação Russa, destruíram os investimentos e aumentaram a inflação. Ele soa o alarme dizendo que a situação piora e a guerra precisa acabar. O que você acha? O fato de estarmos atacando eles com drones e eles terem uma situação econômica um pouco complicada, não dá para dizer que é muito difícil. Vai fazer os russos aceitarem um acordo de paz? Não, porque eu quero estudar mais. Ainda não analisei a declaração desse deputado da Duma Estatal que você mencionou, mas eu acompanho a economia da Rússia. Sim, ela parou de crescer, sim, está estagnada, mas para um país como a Rússia, isso não é uma catástrofe, porque na Rússia nunca houve uma economia baseada na criação, na inteligência humana. A economia é baseada em matérias-primas e não valoriza da inteligência humana, semelhante à Ucrânia, mas em escala maior. Por isso, não vale a pena se preocupar com isso. Putin vai cortar o financiamento de algumas áreas e aumentar o financiamento para a guerra. O orçamento militar já é grande por lá. 150, acho. Ou 100, custava 150 bilhões de dólares. Acho que 150 sim. 150 o que é muito. Ou talvez até em euros. Por isso, isso tudo não é positivo para a Rússia, para uma Rússia normal, como provavelmente gostaria um russo comum, democrática, com uma economia de outro tipo. Não há perspectiva para isso. Mas para a Rússia no formato do Putin, sim, para ele tanto faz. E quando dizemos que a economia russa não está tão ruim, temos que comparar com a nossa economia.
O fato de que nos enchem de créditos com um monte de obrigações idiotas, que destroem qualquer perspectiva, e aí, o que vem depois? Eu já brinquei uma vez no seu programa, enquanto os gordos emagrecem, os magros morrem de fome. É exatamente esse o caso, nós somos os magros aqui. Então veja, Zelensky é só propaganda para os tolos. Ele liga aquele vídeo dele. Não quer falar sobre Yermak. E hoje atacamos com 100 drones sanções de longo alcance. E esse ucraniano comum, assim como o russo comum sentado no sofá rasgado, no caso da Ucrânia, o homem escondido em um porão ou a mulher desequilibrada em Varsóvia até pula de alegria. Finalmente, sanções de longo alcance. Que bom! Tenho do que me orgulhar, Zelensky lançou drones de fabricação própria, com os quais ganhou muito dinheiro contra a Rússia. Agora sim, esse passaporte tem valor. Agora eu me sinto orgulhoso. Sabe, Tatiana, eu não me sinto orgulhoso disso. Se ao menos estivéssemos competindo economicamente com a Polônia, eu me sentiria orgulhoso. Se o PIB per capita fosse de pelo menos $1.030 por ano, aí sim eu me sentiria orgulhoso. Por enquanto, esse orgulho só pode ser sentido pelo Zelensky, que continua mostrando como ele é um bonzão. Entendo, alguém despreparado pode criticar. Como você fala assim? Mas é isso, já é o 5º ano de guerra e ela precisa acabar. Isso está destruindo a Ucrânia e sua sociedade. Se você notou minhas previsões no seu programa e sobre o ponto sem retorno, que falei que ocorreria no fim do verão, início do outono, a sociedade está aos poucos chegando lá. Vamos lembrar o último exemplo do Eurovision. Vence uma garota búlgara, em vez disso... São nossos vizinhos, nossos próprios vizinhos. Em vez de ficarem felizes, de parabenizarem esses idiotas, tipo os Maviniuk, claro, os Maviniuk, esses aí aparecem, encontram algum produtor que trabalhou com Kirkorov, supostamente foi a Moscou, e para outros lugares também. Eu vejo búlgaros do show business vindo nos comentários e escrevendo: esse cara é da Grécia, que participou lá, a gente nem sabe quem faz o quê. Que relação isso tem? Hoje eles estão satisfeitos. Foram lá, acharam ZI com ela, mas isso era para algum festival ou para a geração ZI, e não tem relação com o Putin. Eles distorceram tudo assim, juízes, canalhas, por que vocês rebaixaram nossa loleca? Essa é a Bulgária, lá são racistas, isso foi feito pelo Kirkorov. Hoje, fica claro que os ucranianos estavam envolvidos, um grupo inteiro de pessoas da Ucrânia participou da produção do número dessa búlgara. Já fazem piada dizendo que vão checar a biografia de cada ucraniano até a 5ª geração para ver se não houve contato, entende? Uma parte dos ucranianos se contaminou com o obscurantismo vindo da Rússia, se transformou em pessoas doentes que odeiam o mundo inteiro, que em vez de procurar amigos, procuram inimigos. Perdedores, fracassados com complexo de irmão mais novo. A seleção da Ucrânia perdeu no futebol. Todos criticam o juiz, não ficaram entre os 3 primeiros da Eurovisão, os juízes são ruins. Ao invés de reconhecer o sucesso do outro, dizer: hoje vocês foram melhores, vamos seguir trabalhando para sermos profissionais e aprender, e sermos normais, pessoas normais, civilizadas. E, tipo, os russos, esses putinistas, para eles são os americanos, os ucranianos, eles nos chamam de periferia, então todos são culpados, a OTAN está chegando, blá blá blá, o mundo todo é ruim, o mundo todo é horrível, eles nos subestimam, não gostam da gente. São iguais, apenas sob a bandeira da Ucrânia, falando ucraniano, e só o sobrenome do líder deles, o Volodya, é diferente. Que vergonha tudo isso. Mas por que até o nosso esporte está ligado à política? Temos a Eurovisão, que também está ligada à política. Rebrov pagou 30 milhões de fiança pelo Yermak. Isso deixou as pessoas confusas. Por que ele fez isso? E por que ele devia algo a ele? Ele é grato a ele? Ou como isso pode ser avaliado? Veja, eu cresci naquela época. Eu cresci numa época em que cada segundo ou terceiro garoto na Ucrânia usava uma camisa do Dínamo de Kiev. Atrás estava escrito Rebrov ou Shevchenko. Ou seja, eles eram ídolos nacionais queridos por todos, todos os conheciam. Hoje, a carreira deles como jogadores de futebol acabou, e tanto um quanto o outro se transformaram em canalhas, simplesmente canalhas, que estão prontos para usar seu nome mundialmente conhecido por mais alguns milhões de dólares que, se tivessem juízo, teriam ganhado sem precisar disso. E agora, Rebrov é amigo de Yermak, ele disse abertamente que foi o Yermak quem fez lobby por ele para esse cargo.
Tatiana, eu falei sobre isso em 23 ou 24... No Telegram tudo estava protegido. Esses fanáticos vieram pra cima de mim porque sou profissional no esporte. É minha área. Eles não entendem e acham que sabem só por estarem com cerveja e cachecol. Vieram pra cima, sim. Queriam o Rebrov. Quem é você? Não se mete no futebol, blá blá blá. Foi um fracasso total, um desastre, com uma geração talentosa de jogadores e agora ele ainda pagou pelo Ermac. E todo mundo ficou, meu Deus, que canalha, olha só, eu fui o primeiro a publicar os salários, que ele ganhava tanto quanto o técnico da seleção da Espanha. Bilhões, 1.300.000 euros por ano. De repente, isso passou a interessá-los. Com a política, Tatiana, será igual. Em 3 anos, contarão o que eu dizia, mas será tarde. Onde quero chegar com isso? Esse é também o horror do Nossa. Como posso dizer, mentalidade, provavelmente. Mentalidade. Quando você faz isso por Ermac, fica queimado com as pessoas. Sim, aos poucos entenderam. Rebrov, depois disso, virou inútil, zero à esquerda. Enterrou tudo que conquistou com sangue e suor para construir o próprio nome. Pelo visto, não havia outra escolha. Mas é assim que tudo funciona na Ucrânia. É assim que funciona o sistema podre pós-soviético. Sistema podre pós-soviético. Vergonha, tudo coisa de capo. Todos envolvidos no fiança do Yermak são capos. Poucos estavam interessados. E reparem, voltando ao Yermak, ninguém foi encontrá-lo perto do centro de detenção provisória. Ninguém apareceu na sala do tribunal. Que vergonha! E esse é um momento muito revelador. Obrigado. Zelensky afirmou que viemos juntos e iremos juntos. Lembro também do vídeo em que você analisava jogadores de futebol. Lembro que naquela época você comparava o PIB e os salários dos treinadores de futebol dos países deles, e isso me impressionou. Éramos muito pobres, mas pagávamos um salário alto ao Rebrov em comparação a outros treinadores. Sem resultado. Entende? Não há resultado. Mesmo que, como país ditatorial, vocês precisem muito de resultados no esporte para a propaganda. Como já disseram, nem isso vocês têm. Por que Zelensky não segue o princípio, ou isso é algo que existe no gabinete do presidente? Por exemplo, Mendel trabalhou com Zelensky, o que ela diria sobre mim, se ela fez bem ou mal, ela trabalhou com ele por muitos anos. Agora ela saiu e contou para o mundo inteiro aquilo que os ucranianos já sabiam. Tudo bem, Zelensky dizia com Yermak, foi e vai embora, veio e vai embora. Porque agora ele não se pronuncia de jeito nenhum. Bem, então ele não toma nenhuma atitude. Nós não conversamos depois da entrevista com Mendel ainda. Essa é a primeira vez que estamos conversando. Bem, pelo mesmo motivo que Ermac. O que disseram para ele? O que ele deve dizer? Você disse certo. Ela meio que falou tudo aquilo que as pessoas já sabiam. Uns 90% eu mesmo. Na verdade, já contei tudo isso. A mesma coisa. Mas quando isso é contado por uma pessoa que trabalhou diretamente com ele, isso meio que legitima tudo o que já foi dito sobre ele por outras pessoas antes. Olha, o procedimento foi padrão. Perseguição contra Mendel, conversa sobre como a Mendel é insuportável. Espere, deixa Mendel ser a pior do mundo. Traidora e canalha do Zelensky, não da Ucrânia, porque ela não tem nenhuma relação com a Rússia. Acredite em mim, ela mora nos Estados Unidos. Por que vocês não discutem o que ela disse? Então refutem pelo menos uma tese que ela apresentou, refutem a ideia de que ele não faz propaganda. Qualquer um pode mostrar isso a vocês. Há 1000 exemplos de censura na Ucrânia e outros casos. Eles focam em Mendel, mas os canalhas foram além. Podolyak, Gordon, Milovanov. E vocês sabem o que eles disseram? Eles decidiram, numa estratégia de gestão de crise, virar esse horror a favor deles e passam a seguinte tese, a seguinte narrativa. Na Ucrânia, a segunda figura mais importante do Estado foi colocada em prisão preventiva por corrupção e está sendo julgada. E na Rússia, dá para imaginar isso? Aqui temos democracia. Gordon está sentado e afirma, aqui temos democracia. Tenho orgulho de viver em um país democrático. É assim que as coisas são. E esses caras todos, eles estão transformando a Ucrânia em uma Rússia 2.0. Ela se pronunciou, Mendel, não por vontade própria, mas acabou prejudicando sua reputação, provavelmente porque, bom, qual outro presidente viria para a Ucrânia e a escolheria como secretária depois do que ela contou? O que você acha disso? Mas ela não tem esse objetivo. Fiquei chateado porque ela disse que após essa entrevista não conseguiria voltar para a Ucrânia. São os pensamentos dela. Ela provavelmente tem outros objetivos e metas na vida.
Ela disse lá que passou na seleção, eram 4.000 pessoas por vaga, tipo. Ela passou na seleção, mas ela tinha lobby. Ela tinha lobby. Isso não é o mais importante nessa situação. O fato de ela ter tido lobby, mesmo que ela tenha conseguido por influência, isso não anula tudo o que ela contou. Mas... aconteceu. Tatiana, ainda temos Bogdan pela frente. Ainda temos Bogdan que também vai falar. Aliás, o que ele dirá pode ser ainda mais importante que as gravações daquele formato. Se incluírem falas diretas de Yermak ou Zelensky, será impressionante. Mas Bogdan pode dizer muita coisa. Então vamos resumir. Para que tudo isso está sendo feito? Qual é a teoria? Circulam rumores de que a principal condição dos patrocinadores ocidentais é o fortalecimento radical da posição de Budanov e o expurgo do entorno de Zelensky. Quais serão os sinais de que eles conseguiram isso depois das gravações envolvendo o Nabu e depois do discurso de Mendel? Zelensky deve intensificar a mobilização, deve compartilhar cargos com alguém. Os poderes e as ações de Budanov devem ser ampliados. Você vê esse cenário como realista? Sim, há muitos mitos. No que você leu, há vários mitos. O primeiro é que divulgaram que Budanov seria um candidato pró-americano à presidência. Isso influenciou na popularidade, provavelmente o próprio Budanov influenciou na popularidade de Budanov. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Это неправда. Em segundo lugar, Budanov acabou se metendo em uma situação muito complicada. Em terceiro lugar, até escrevi para ele. As postagens do Budanov nas redes sociais parecem feitas pelo mesmo social media do Zaluzhny. O objetivo dele é um post menos 0,5 na avaliação do Budanov. Ou seja, é uma bobagem total. O próprio Budanov tem feito muitas declarações tolas, apesar de ter começado bem. Agora vamos comparar o seguinte. Zelensky anunciou mudanças no corpo diplomático. E começaram a circular rumores de que agora talvez realmente possam tirar Zaluzhny. Se Zaluzhny for removido agora da posição de embaixador em Londres, Zaluzhny só tem um caminho. Isso é declarar publicamente suas ambições políticas. Claro, ele não pode voltar para a Ucrânia. Ele terá que ficar morando em Londres. Porque na Ucrânia vão fazer algo com ele, naturalmente. Ou é assim, ou continuar sendo nem carne nem peixe. Sabe, Tatiana, pela minha experiência de vida, existem pessoas que são, digamos, relativamente boas, relativamente más, para mim pessoalmente, e aquelas que não são nem carne nem peixe. Não se trata de serem bons ou maus, mas de serem personagens positivos, negativos ou indefinidos. Esse é o problema do Zaluzhny e do Budanov. Não são nem carne nem peixe. Vai saber, se for pelo Zelensky Yermak, é um canalha. Com certeza não é um canalha. Ou seja, aqui você e ambos generais, e tudo tão incrível, e Budanov chega para uma entrevista com uma pistola, e o rosto dele é inabalável, e ele quer parecer tão frio. Bem, de certa forma você entende, mas não tem o efeito que ele gostaria que tivesse. É como se fosse nem peixe nem carne, as pessoas dele não conseguem decifrá-lo, nem para lá, nem para cá. Na política, nas reformas, quando falamos sobre figuras históricas que mudam o rumo da história do seu país para melhor, que fazem reformas, isso não funciona assim. Quem não é peixe nem carne não faz reformas. Tegíbico vai nomear Budanov presidente e ele, Tegíbico, primeiro-ministro. Tipo, Budanov é um general meio cerimonial, com sua autoridade, e cuida da guerra e dessas coisas. Tegíbico, por outro lado, cuida da economia interna de tudo. Me desculpe, Tegíbico é um ótimo empresário. Foi do Consomol, é peculiar, mas conheço sua empresa, já trabalhei com eles, e ele tem gestão forte. Aqui está tudo certo, ele é um homem rico, mas vai fazer política de acordo com o entendimento dele. E esse é um homem dos anos 90. Não o julgo, provavelmente também seria assim se aquele fosse meu período de atividade econômica. Mas as pessoas dos anos 90 pensam de um jeito diferente. Ele ocupou algum cargo durante o governo do Kuchma e de todos os outros presidentes. Até mesmo com Yanukovych, ele foi, se não me engano, o chefe da equipe de campanha dele quando houve o terceiro turno e o Yushchenko venceu. Ou seja, vão ser palavras bonitas como as do Yatsenyuk. Concedam crédito, conseguiram crédito, impostos altos, não paguem tudo, tudo justo, o fisco não deve atrapalhar o empreendedor. No geral, tudo continuará igual. Entende? Tudo seguirá como antes. Mas é isso. Para onde isso vai na Ucrânia? Estamos no fundo do poço. Ontem vi uma nova lista, a pior dos rankings, ruim, resumindo. Dos países com menor PIB per capita.
Quem tem os piores indicadores? A Ucrânia é mais pobre. O ucraniano, porque por pessoa, o ucraniano é mais pobre que o kosovar. Ou seja, em Kosovo, as pessoas ganham mais. Mais pobre que o moldavo, o bielorrusso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. $6.000 por ano por pessoa na Croácia são 30 mil. Eu olho para tudo isso, é assim que se mede a Ucrânia, se é um país legal ou não, se o sucesso nos espera, se estamos indo na direção certa. Essa foi Tatiana Post, de uma página em inglês. O que vocês acham? Estou abrindo os comentários. Aparece um maluco ucraniano e escreve: e se todos vocês teriam reclamações desses países, se todos vocês tivessem guerra, vocês também estariam lá? Respondo: especialista, esses índices já existiam antes da guerra. Nosso PIB não mudou desde então. Tudo isso já era assim. É isso aí. Por isso é um pesadelo, um horror, e a culpa de tudo é da falta de educação, do fracasso. Essa mentalidade, e claro, Tatiana, a bolha de informação. Quando todo mundo ao seu redor diz uma coisa, e aí aparece algum Elisevich dizendo outra, eles tentam imediatamente me fazer parecer um palhaço maluco. É essa a tática. Ou dizem: Sobre se unir a alguém. As pessoas, aliás, sugerem que você se una. Dizem que é impossível destruir esse governo sozinho. Ninguém consegue lidar com ele. Mas juntos é possível. Para isso é preciso se unir. Alguns buscam parceiros e dizem: tirem o governo do poder, depois cada um segue seu caminho. Uns querem libertarianismo, outros democracia, outros comunismo. Cada um quer algo diferente. O principal é que, com mudança de governo, é preciso união. Vocês não se unem com ninguém. Por quê? Primeiro, não tenho partidos. Unir-se é quando você e um partido formam um bloco para somar forças, disputar eleições, tirar alguém do poder, vencer e entrar no parlamento. Eu não é que concordo com esse tipo de união, eu até concordaria, mas eu entendo a motivação. O que significa se unir agora? Bem, o que significa se unir agora? Entendo a luta de Mozyaichuk, basicamente por ser contra Zelensky, e com Darvotich também. Mas ele está com Timoshenko, arquiteto desse sistema. Kupri afirma querer se juntar a pessoas normais, mas não especifica exatamente quais são essas pessoas. Então Kupri vem ao meu programa, aos programas, nós conversamos. Eu realmente não conheço as opiniões de Kupri. Além disso, todas as pessoas que estamos mencionando já participaram da política, no passado. Bons, ruins, deixo para as pessoas decidirem. Eu não julgo ninguém. Que as pessoas avaliem, mas aqueles que tiveram uma chance na política deveriam ter feito alguma coisa. Agora cada um vai dizer: eu fiz isso, apresentei aquilo. Por exemplo, Mozyaichuk disse que propôs um projeto sobre Krugliak. Bom, sem ofensas, mas um projeto sobre Krugliak é tudo de que um deputado é capaz? Alguém que se posiciona como um super opositor ao Zelensky? Se tivesse apresentado 30, não só ele, mas qualquer um que hoje se diz opositor do Zelensky. Se eles tivessem apresentado 30 projetos de lei para liberalizar a economia e não tivessem sido apoiados em outras coisas que são urgentemente necessárias na Ucrânia, reformas radicais, nada disso foi feito. Por isso, desculpe, eu apoio todos que são contra o Zelensky. Mas quando falamos sobre direção política e visão, eu entendo o que está acontecendo. Eu entendo o que precisa ser feito. Eu, Tatiana, não tenho, entende, o objetivo de chegar ao poder a qualquer custo. Como eles pensam que eu estou no YouTube para me autopromover. Eu não preciso disso, de jeito nenhum. Espero que alguém assuma tudo isso, se candidate a tudo, enquanto cuido dos meus negócios e apareço raramente. Só isso. Eu não tenho esse desejo de entrar na política. Isso nem passa perto de mim. Quero saber sua opinião. O que fazer? No programa com Mykola Pogorzelski, ele disse que estamos em crise econômica. Depois que a guerra terminar, qual será a solução? Ou aumentar o PIB, ou seja, precisamos que nosso indicador de PIB cresça e junto com isso haja crescimento econômico. Ou, se não conseguirmos mudar ou nos afastar desse governo, devemos ir em massa para a informalidade e seguir a política mencionada por Serhiy Rachinsky. Ele diz que é preciso se afastar desse governo, se auto-excluir e trabalhar por conta própria. Então, junto com Mykola Pogorzelski, chamamos esse sistema de ir para a informalidade. Não estamos incentivando isso, mas afirmando que, sem afastamento ou auto-exclusão do governo, não haverá saída. O que você acha? A que você está mais próxima? A proposta do Rachinsky é bonita, mas totalmente impraticável. Explica o motivo.
Eu vou explicar por quê. De certa forma, eu vivia assim. Eu não prestava atenção, por dentro eu estava sendo destruído por tudo o que estava acontecendo, mas consegui construir na Ucrânia minha própria ilha de felicidade em meio à infelicidade geral. A que isso levou? A que isso levou? Assim que eu abri um pouco a boca, fui imediatamente atacado e tive que ir embora. E é assim que vai acabar para qualquer um que escolher a tática de se abstrair. Como? Você está se abstraindo hoje? Se o cara quer fazer negócios, mas não pode sair por causa do centro de recrutamento militar. E aí, conseguiu se abstrair? Como você vai se abstrair se eles vão adicionar o IVA ao FOC. Agora virão os heróis. Há um grupo de pessoas, Tatiana, tema excelente. Bom você citar sobrenomes, porque quem assiste, por exemplo, ao Rachinsky e a mim, vai comparar e escolher. Quando falamos sobre a proibição do Telegram, de alguma coisa, de algumas redes sociais, essas pessoas ativas aparecem, não importa para que lado. Tanto faz, eu vou usar VPN. Vão adicionar o IVA ao FOC. Tanto faz, vamos mudar para cripto. Mas você não vai mudar para cripto. Quando você começar um pequeno negócio, tipo uma cafeteria, você vai aceitar pagamento em cripto pelo café? Até a primeira fiscalização. Mesmo que 1 em cada 10 pague assim. Ou seja, não, algum negócio até pode, claro. Alguns serviços, TI, mídia, essas coisas. Lá dá para fazer tudo em cripto, dá para encontrar uma saída fora do sistema financeiro da Ucrânia. Sim. Mas isso, bem, talvez só 3% dos negócios consigam trabalhar assim. Mas todo o resto vai precisar de documentação primária, notas fiscais, comprovantes de serviço. Isso não vai funcionar desse jeito. Por isso não, eu tenho outra proposta. As pessoas que são ativas, que acham que têm algo a oferecer, que já fizeram algo na vida, que têm competências, devem entrar para a política. E essa é uma posição muito conveniente, sem nomes. Eu sei de tudo, sou um super turbo libertário, mas não entro em confronto com o poder. Eu sou muito cauteloso e digo para vocês, simplesmente se escondam em algum lugar, façam o seu. Você imagina se alguém tivesse dito para Elon Musk algum dia: amigo, você tem que trabalhar de um jeito que ninguém te veja, se abstraia do Estado, se esconda mais fundo em algum lugar. Então hoje não existiria tudo o que Musk inventou. Ou o Google, ou tudo no mundo. Tudo começava em uma garagem na América e terminava na Bolsa de Valores. Ou seja, isso é simplesmente, bem, uma condenação. É uma condenação. Mas as pessoas precisam ter esperança. Por mais remota que seja, mas esperança de mudanças. E para que serve essa sombra? Sim, então é melhor sair da Ucrânia de qualquer jeito e fazer negócios civilizadamente na Polônia, na Hungria, na Tchequia, na Espanha, na Itália, pagar esses impostos absurdos lá, mas sabendo que você vive como uma pessoa dentro da lei, normal, você tem poder de compra, seus clientes também, e você não vai ser atormentado pelos serviços secretos, fiscais e assim por diante. Para que essa sombra, essas distorções todas? Para quê? Mas qual é a saída? Mesmo com eleições organizadas, só participa quem tem dinheiro, pois os outros não conseguem se promover. E aí, os mesmos de antes vão voltar e novamente não dá liberdade às pessoas. E se falarmos sobre o TCK, eu acho que se tivéssemos agido antes, como essas pessoas de quem você falou hoje, se tivéssemos nos auto-organizado, o Estado teria organizado o TCK. Se tivéssemos resistido e nos defendido sozinhos, poderíamos ter protegido os homens. Agora já não conseguimos. Estamos assustados, todos foram embora, mas antes nós podíamos. Não conseguimos nos separar do Estado. O que eles nos disseram, esses centros de recrutamento, paguem para eles. Só isso, não criamos nenhuma alternativa, nós simplesmente fizemos o que nos mandaram. Entende? Certo. Só que essa união, não sei se é a palavra certa, vou te explicar. Você percebeu muito bem, já estou cansado de explicar isso. A ditadura não surgiu de um dia para o outro. Sempre começava assim. Tentaram calar o Elisievich, depois veio a primeira buzificação, entende? Depois a segunda, a terceira, e então silenciaram mais 10 pessoas. Uma vez, Arestovich relaxava e me dizia: vai lá, reclama até na ONU. E depois, olha só, até o próprio Arestovich foi calado desse jeito. E vai ser assim com todo mundo. E aonde eu quero chegar com isso? A sociedade foi cozida como um sapo. Entende? Foram cozinhando devagar até que cozinharam. E por quê? As pessoas nunca viveram um dia em democracia. Eles não entendem, não têm esse sentimento aguçado de dignidade própria. O principal é que não sentem que têm direitos em sua própria casa. Não sentem seus direitos.
E claro, a propaganda, mesmo considerando apenas ela. Olha, escuta, dá para ouvir no 5º ano o Petrov, ou então o Mazeichuk. Mas, na verdade, a audiência do Mazeichuk já caiu para o nível do Petrov. Entende? Rotulam logo. Você é um propagandista, nos recusamos a ouvir, mas é preciso ser inteligente. Aqueles que nem gostam deles, muitos não me aceitam. Por quê? Por ser russo. Entende? Então Ermak ucraniano escreve no Telegram, mas toda a escuta é em russo, roubam o país em russo e fazem ditadura em russo. E todos eles lá são assim. Então vai lá e escolhe. Então, como a gente vai escolher as pessoas? Não está claro. Quem está com quem se une com quem vai chegar aonde? Impossível saber. As eleições também, ninguém sabe quando vão ser. O que a Paliza diz? A Paliza nos dá esperança. Ela é a vice-chefe do gabinete do presidente, vou citar ela. Bem, talvez ele esteja dizendo algo sério, ou talvez, como sempre, não esteja claro. A cadeira de Volodymyr Putin já está visivelmente balançando. No círculo mais próximo dele há desentendimentos e paranoia. Por isso, sente-se que eles podem passar por algo parecido com a Revolução de 1917. Se os ucranianos continuarem bombardeando eles com esses drones, o que você acha que Putin vai fazer? Com base no que Paliza diz sobre o regime estar abalado, as pessoas se rebelariam contra Putin por conta própria? Você acha que elas vão se rebelar primeiro? Ou Putin vai declarar uma mobilização geral ou usar armas nucleares se ele achar necessário? Por partes. Então, hoje chegou a notícia de que no gabinete do presidente haverá novas nomeações para cargos importantes de militares respeitados. Esse Paliza é outro militar respeitado do círculo de Ermak, sempre com uma expressão séria, de uniforme, e isso, já adianto, tem um propósito específico. Se você critica o gabinete do presidente, automaticamente dizem que está atacando Paliza e os militares, insinuando que não respeita as forças armadas da Ucrânia e perguntando: por quê? Não está na linha de frente? Eles vão criar mais Palizas. Putin está em crise. Estou te dizendo, é isso que acontece. A inteligência americana e a europeia não têm nenhum motivo para acreditar que o cargo de Putin realmente está ameaçado. Pessoal, vocês me ouviram? Nenhum motivo. Isso é uma propaganda estúpida. Eles contam essas histórias, mas de novo não faz sentido. Se o poder do Putin está abalado, se o povo já está lá, e ao mesmo tempo dizem que ele vai anunciar uma mobilização, então a mobilização deveria causar ainda mais agitação popular, porque politicamente você se coloca em uma posição ruim ao anunciar uma mobilização geral. Você meio que perde a confiança das pessoas. Você disse que era uma guerra vitoriosa e agora pede mobilização. É assim que deveria ser. Mas nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Por mais que eu quisesse, nada disso está acontecendo. Essas aí, Victoria Barbarova, Bônia, é isso. Eles acham que o FSB foi dividido em 3 torres, que todo mundo lá, Gordon, vai tirar o Putin do poder. Não, Tatiana, isso aí é o KGB. Confundir, fazendo parecer que o poder de Putin está instável. Entende? Mas eles talvez até entendam isso, mas não querem dizer isso ao povão. Então estou falando de pessoas que eu não considero como parte da maioria. Isso tudo são artimanhas da KGB. Eles mudam o discurso sempre. Dizem que a Rússia vai falir, depois falam que ela vai atacar a Europa. Você lembra quantas vezes isso já aconteceu? Isso ocorreu até com Culpa nos debates no seu canal. Ele dizia que tudo ia desmoronar ali. Agora dizem que o Putin está abrindo uma segunda frente. Então decida-se, como é que o país pode estar desmoronando e ao mesmo tempo abrir uma segunda frente? Não faz sentido. Aqui é igual. Falam que o chão está balançando sob Putin, mas nunca acontece. Já disseram isso no início da guerra e que Putin tinha 4 tipos de câncer. Lembra? Aqui está ele. Aqui está ele. Sim, já tinha até geladeira. Tudo bem, mas isso eram os russos dizendo. Esses professores doentes que o Gordon traz para o espaço midiático ucraniano. Mais um que não é agente da KGB. Que as pessoas pesquisem no Google e verifiquem. Putin tem câncer. E quantas declarações dos nossos líderes dizendo que ele ia morrer em 2022. E aí, já estamos em meados de 2026. Próximo. Assim será também com o cargo de Putin por um fio. Putin realmente vai deixar o cargo em algum momento, até 2030 inclusive. Mas por outros motivos, motivos completamente diferentes, não por causa de tudo isso. Enfim, é isso, estão vendo como tudo funciona, é esse tipo de engano.
E dizem que lançamos esses drones contra a Rússia para pressionar o povo. E o povo deveria pressionar o Putin. Dizer que não queremos ficar em cafés, nem ter drones voando até nossas casas, é preciso acabar com a guerra. Ucranianos frequentam cafés sob drones, porque russos não poderiam também. Porque nos acostumamos, nos adaptamos, é o que dizem, ou nem explicaram. É um só povo. Esse meme se adapta. A defensora da língua diz que é preciso multar as pessoas que já receberam uma multa por causa do idioma. Se usaram o idioma russo e receberam uma multa de 5.000 hryvnias, agora ela deve ser aumentada em 10 vezes. Ela está levando essa iniciativa ao governo. Por enquanto, é um projeto de lei que ela quer que os deputados aprovem e que chame a atenção das pessoas para a necessidade de serem mais patrióticas. Isso está diretamente ligado ao idioma, para concluir nossa conversa. Isso, drones, Ermac, e nós queremos ensinar as pessoas, forçá-las a amar a língua e a Ucrânia. O que fazer com essas pessoas que estão sempre querendo que façamos algo e amemos alguém contra a nossa vontade? Sim, ela é realmente doente e hipócrita. Sua filha fala russo, como mostram suas redes sociais, e não vive na Ucrânia. Essa é uma canalha de primeira, destruindo o povo da Ucrânia. Não age por vontade própria, só executa ordens. 119.000 pelo idioma russo. Então vou repetir para você o que já disse. Em breve eles vão conseguir o que querem. Só vão restar os militantes da língua e os indianos e bengaleses. Sim, africanos também. Vocês vão ensinar eles então? Eles foram além. Infelizmente, esse nem é o maior problema. Agora exumaram os restos de Bandera em Luxemburgo, se não me engano, certo? E querem transferi-lo para a Ucrânia. E eu vou te dizer, esse é um movimento especial das organizações que comandam tudo isso de fora para aquecer a pauta nacionalista. É um tipo de local de adoração. Isso é muito importante do ponto de vista ritual em qualquer tema parecido. É preciso criar um local ritualístico de poder. E segundo o plano deles, o túmulo de Bandera será esse lugar de poder. Já faz um tempo que eu planejo fazer um vídeo sobre esse tema, sobre quem foi Bandera. Entende, Tatiana? Com esses tipos de heróis, é assim que o Estado acaba sendo. Bandera, me desculpe. Nos Estados Unidos, os heróis são os pais fundadores, que também têm muitos esqueletos no armário, mas em determinado momento eles tiveram juízo e construíram um país assim, com princípios que fizeram com que ele se tornasse o que é hoje. E aqui temos Bandera, então esse será o resultado. E já está acontecendo. Sobre a questão da língua, precisamos retomar esse tema porque é importante. Zelensky afirmou que nossos direitos nas negociações entre Rússia e Estados Unidos devem ser representados também pelos europeus. E ele diz que a Ucrânia não vai abrir mão da exigência de entrar na União Europeia, porque isso é a nossa segurança. Agora vemos que Madiar, sucessor de Orbán, impôs exigências obrigatórias à Ucrânia, que precisam ser cumpridas para só então considerarem nossa entrada na União Europeia. O que dizem é que é preciso devolver os direitos à minoria húngara que vive no território da Ucrânia, permitir o uso da língua húngara na educação, ampliar o ensino em húngaro nas escolas, garantir o funcionamento das escolas húngaras, sem a obrigação de mudar para o ucraniano, e permitir o uso da língua húngara em instituições públicas na Transcarpátia. Ou seja, o ombudsman diz para aplicar multas àqueles que falam russo. Zelensky diz que precisamos participar dessas negociações e entrar na União Europeia. Mas as condições são tais que contradizem o ombudsman linguístico. Como você explica isso? Eu li essas exigências, acho que são 11 pontos do Madiar. Uma exigência muito boa, muito lógica para um Estado democrático. Eu acho que todas as minorias na Ucrânia devem receber, como ele disse, escolas e tudo no seu idioma principal. Sim, a Ucrânia é um Estado histórico com várias nações. E metade do país fala russo. Bem, seria absurdo permitir isso para os húngaros e pressionar os russos. Nem mesmo na União Europeia isso funciona assim. Na União Europeia, o idioma russo é, na verdade, uma das 5 línguas minoritárias. Internacionais, aliás, só para constar. Por isso, centenas de milhões de pessoas no mundo falam esse idioma. Tudo certo, entendo Madiar e apoio totalmente os húngaros. Esse não é o pior requisito técnico para Zelensky, mas será ruim para uma propaganda. Como já disse, eles não vão conseguir conectar isso.
Mas lá existem outros requisitos. Mesmo que imaginemos fazer isso, ainda existem outros requisitos que a Ucrânia jamais conseguirá cumprir. Porque isso é totalmente... Que União Europeia é essa com Ermak comandando o chefe do SBU por telefone? Me desculpe, União Europeia. Que União Europeia é essa? E os líderes europeus não se manifestam sobre isso? Não comentam? Eles não vão admitir a Ucrânia na União Europeia. Isso já está claro. Vou explicar para você, só para você entender. Quero explicar para as pessoas por que Zelensky faz isso. Na verdade, ele está apenas continuando a retórica de Poroshenko. Primeiro ele declara: a União Europeia é uma garantia de segurança. A União Europeia é uma união política, não militar. A OTAN é uma aliança militar. E a União Europeia é puramente política, política econômica, economia, relações diplomáticas, cooperação. Por que Zelensky precisa disso? É preciso acenar com uma nova cenoura. Poroshenko se baseou na União Europeia e OTAN. O que significa? Efeito retardado. Ou seja, pessoal, hoje não teremos uma vida boa, mas algum dia, quando chegarmos lá, e eu, Hetman, vou levar vocês até lá, mas no final isso levou à guerra, e só então é que vamos viver bem. Zelensky precisa disso para poder participar das eleições, que de qualquer forma vão acontecer mais cedo ou mais tarde. Dizer, estão vendo, já tem um pé na União Europeia, estão nos aceitando, e fui eu que fiz tudo isso. Discutem segurança, mas isso não tem nada a ver com isso. Imagine se a Ucrânia entra na União Europeia e no dia seguinte Putin ataca de novo. O que isso muda? Agora ajudam e continuarão ajudando. Nós? Talvez a gente nem saiba. Merkel disse que é preciso se acalmar e ir negociar com Putin, mas ela mesma não vai fazer isso. Ela afirma que outro deveria assumir a responsabilidade de negociar. Então vejam só. Como assim ela não vai? Ela tem algum tipo de autoridade? Ela diz que não tem. Foram os russos e os europeus que propuseram isso. Ela diz que não tem autoridade, que não vai fazer isso. Que os políticos atuais vão e negociem com Putin. Então, os europeus provavelmente caíram em si? Tatiana, vou te dizer, se a Ucrânia entrar na União Europeia, não será mais possível fechar as fronteiras. Não vai ser possível fechar as fronteiras. Embora, estou dizendo isso agora, mas sabe, se for o escudo da Europa, eles podem dizer que se dane nossas regras, feche, faça o que quiser. Por isso, como vimos na nossa conversa, a Ucrânia está sendo pressionada de todos os lados, como em um torno. A maioria foca no que não importa, é aquela velha história. Querem a aparência, não o resultado. Eles pensam em tudo, menos na essência, que é o que realmente influencia tudo. É assim que a gente vive. É assim que vivemos, o tempo passa, o tempo vai chegando ao outono, o outono-inverno se aproxima, tudo isso passa rápido, e esse pesadelo, na verdade, ainda não acabou. O Putin agora faz o quê? Também trouxe as geadas, agora está esperando o calor. Entende? Agora ele está esperando o calor, porque com o calor ele vai precisar atacar novamente a infraestrutura de energia, a infraestrutura de água, para que comece uma nova catástrofe humanitária. Já aconteceu no inverno, agora vai ser uma de verão, Deus me livre! E para finalizar nossa conversa, Romênia. A Romênia está na União Europeia ou não? Claro, sim. Sim. A Romênia está na União Europeia. E este é um país da União Europeia. E lá eles transmitem vídeos, reportagens em vídeo, fotos, praticamente todos os dias de como os romenos encontram homens ucranianos nas florestas. Eles tentam cruzar a fronteira, os romenos veem isso. Um homem foi encontrado não faz muito tempo na floresta durante uma geada. Por causa do congelamento, ele teve que fazer uma cirurgia nos 2 rins. Ele está fazendo hemodiálise, ou seja, ele foi tratado em um hospital romeno. Perguntaram por que ele atravessou a fronteira. Ele explicou que fugia da mobilização. E este é um país da União Europeia. Ou seja, eles poderiam soar o alarme e transformar isso em uma catástrofe, mas eles não fazem nada. Bem, vamos notar, desculpe. Eles não vão fazer. O que podem fazer? Por que a Romênia faria isso? Como podem criticar o Zelensky? Olha a bagunça que você armou lá. Isso cabe aos líderes da União Europeia. Mas o que a Romênia está fazendo da sua parte? Está recebendo essas pessoas. Está concedendo asilo político e cuidando dele agora. Vamos falar de outra coisa. A que ponto o Estado e o Zelensky levaram os nossos homens? A pessoa ficou sem os 2 rins só por causa disso tudo. Esta é uma página negra da nossa história. E isso, entende? Isso tudo é Zelensky. Tudo isso vai passar. As pessoas vão lembrar disso depois. E vão nos cobrar.
E onde vocês estavam olhando? Assim como hoje cobramos daquela geração. É um jovem, um rapaz jovem. É muito triste que estejamos passando por essa situação. Mas, olha, unam-se em torno do nosso canal. É isso que posso pedir a vocês. Compartilhem nosso vídeo. Inscrevam-se no nosso canal. No canal de Denis Yalisevich. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Denis, por participar desta transmissão. Até a próxima. Até breve.